comunidade Estância Velha, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso bate-papo com os candidatos a prefeito aqui de Estância Velha, nesse pleito de 2024. E agora conosco, o candidato Alessandro Gil. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Vamos iniciar nosso bate-papo então. Vai lá, Leila. Alessandro, agradecemos a sua participação aqui, e o candidato a prefeito Alessandro Gil tem como candidato a vice o Luiz Fernando Oliveira, também aqui de Estância Velha, né? E estão concorrendo em chapa pura, né? E candidatos a vereador? Sim, nós temos 4 candidatos a vereador. Interessante. A gente vai começar... 2 homens e 2 mulheres. Desculpa. 2 homens e 2 mulheres. Importante. É. E até uma informação que a gente estava conversando antes, eu acho que é muito providencial a gente falar, é que tem uma candidata com deficiência visual, né? Sim, sim. Eu sou um candidato deficiente físico e a Moni visual. PCD é a nossa candidata deficiente visual. Ela é cega e a nossa presidenta do partido. Importante ponto para a inclusão, de fato. Né? A gente vai iniciar, então, pedir para te passar para os nossos pessoal que está nos assistindo e ouvindo, para te falar do teu plano de governo, das propostas de vocês, né? Sobre a infraestrutura de modo geral. Isso engloba ruas, obras, fios caídos, iluminação, assim, no âmbito geral. E mobilidade urbana. Perfeito. Bom, é um tema amplo, mas eu vou começar por uma questão até que antecede. Para nós não é um plano de governo, porque planejamento é uma coisa muito mais ampla. Planejamento engloba, inclusive, um período maior do que esse mandato de 4 anos. Entendemos que tem várias leis importantes, o plano plurianual, que engloba 4 anos de investimentos. Existem outras leis que projetam um planejamento até mais longo no nosso município. Então, planejamento é isso. Então, não tem como um plano de governo sobrepor o que está em lei. Sim. E princípios que estão na Constituição também. Então, o principal, nós temos uma proposta de governo. E ela começa pelo quê? Por cumprir a lei e pela... básico, mas infelizmente... Nem sempre ocorre. Nem sempre ocorre. E, em segundo plano, definir que todo o resto e até a definição do planejamento e os ajustes de rumo ao longo do caminho se deem, também como já prevê a lei, com o máximo de participação popular possível. A lei já exige isso, a Constituição já tem no artigo 14, se não me engano, a questão da democracia exercida diretamente, e nós queremos utilizar todos os instrumentos de democracia participativa permitidos pela nossa Constituição, colocar isso em prática. Então isso é que vai nortear todo o planejamento. E infraestrutura, como tudo, é onde o planejamento é mais, diria que é mais marcante, porque são investimentos vultosos, são coisas que devem durar, deveriam durar, né? Não deveria ser um asfalto que dura até a primeira chuva, e coisas desse tipo. Saneamento, as obras de saneamento afetam as vias, o planejamento viário, porque muitas vezes você tem problema numa via porque ela não está projetada para aquele tipo de tráfego. Nós temos que planejar que tipo de atividade tem em cada zona, quais as vias, então tem um planejamento efetivo da cidade. Projetar para... Exatamente, aí fazer investimentos e manutenções adequadas em relação proporcionais ao que se definiu participativamente, ouvindo os interessados, porque só quem tem legitimidade para definir algo que vai durar 30 anos é o povo. Não é a cabeça do prefeito de meia dúzia de iluminados que ele resolva apontar. Então, para a infraestrutura, a nossa preocupação é essa, instrumentos participativos, as obras, a definição de prioridades de obras serem feitas recuperando a questão do instrumento do orçamento participativo como grande instrumento para isso e prestação de contas também nos bairros periodicamente, quer dizer, ferramentas participativas, colocar a democracia participativa em prática. Algumas coisas que nós podemos apontar também para falar de infraestrutura, dessa relação com saneamento, que hoje é uma empresa privada, mas era empresa estadual com investimento de décadas de todos os gaúchos, né, que era a Corsan, hoje privada, e outros contratos. A gestão de contratos. O prefeito e a estrutura da prefeitura deve ser extremamente capacitada para isso.
gerir contratos, fiscalizar contratos e, claro, elaborar bem os instrumentos licitatórios, já prevendo isso, para garantir que as obras... concluídas. Exatamente. Planejamento adequado leva a resultados mais adequados. Inclusive, você deve prever situações de contingência, etc. Claro, a gente está sempre sujeito a questões climáticas, questões financeiras, legais, mas isso pode ser sanado com planejamento, não é desculpa. Não é desculpa. E planejamento também significa que o prefeito deve trabalhar os 4 anos do mandato. Não como muito ocorre por aí, não se faz nada por 3 anos e meio, e aí está chegando a eleição, vou mostrar serviço. Em todo lugar por aí acontece isso, não faz sentido, gente. É ilógico. E para isso nós, do PSB, resolvemos apresentar uma proposta alternativa a sério para esse município. Pela questão do meio ambiente, causa animal, e também queria o teu apontamento na questão dos produtores rurais, do agronegócio, das agroindústrias aqui à distância. O que abrange nesse plano de governo de vocês? Bom, o documento que nós registramos na Justiça Eleitoral também está disponível no nosso site, que é o 40pramelhorar.com. Aquilo lá são as ideias básicas, né, que nós colocamos para esse debate. Por meio ambiente eu me sinto bastante à vontade, porque eu sou gestor ambiental também, é uma das minhas outras profissões. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são o norte da nossa atuação política, né? E, bom, nós entendemos que só vai haver realmente desenvolvimento da sociedade, principalmente sem colocar em risco o desenvolvimento e a qualidade de vida futura das próximas gerações de formas sustentáveis. Então, realmente, fiscalizando a legislação ambiental que é ampla, existe, que deve ser, e que deve realmente ser... nós devemos ter meios organizados para que ela seja realmente cumprida no âmbito do município, criar as estruturas para isso, capacitar e quantidade e qualidade de efetivo de servidores para atuar nessa questão, e bastante diálogo com os produtores, algo um pilar importante também na atuação no sentido de desenvolvimento sustentável. Bom, dentro disso vocês falam também da causa animal. Isso. Bom, eu sou bastante comprometido também com a causa e tem no nosso plano a previsão de nós termos... Existe uma legislação antiga no município que não foi aplicada, um imóvel destinado, a princípio foi colocado um canil municipal, algo assim, falado há alguns anos. Existe algum espaço, alguma previsão que virou letra morta. Mas nós entendemos que cabe a ideia de um centro de bem-estar animal. Construir isso, buscar parcerias em outras esferas, parcerias privadas, e efetivamente fazer uma política mais ampla, que é importante no município. E, inclusive, nós temos a ideia também ligada aos animais de serviço, porque a gente sabe da função deles no apoio a pessoas com deficiência, no apoio emocional. Eles são parte integrante da vida moderna e é uma questão que tem que ser tratada com devido carinho. E realmente tem. Não existe um dilema aí, você está colocando os animais na frente de pessoas. Não, os animais junto com as pessoas, eles são importantes também para as pessoas, fazem parte da vida. Sim, Bom, justamente são vidas, né? Eu sou avô do Lupinho, que é um cachorro. Eu, por enquanto, eu sou avô de cachorro. E a gente também gostaria de ver as propostas, assim, qual a prioridade de vocês na questão do funcionalismo, servidores públicos, dos cargos de confiança, e uma questão muito importante também é a questão do FAP e da Previdência, né? Agora que... Sim, do regime próprio de Previdência. Isso. Vocês têm alguma atenção especial, de repente, de rever como é que está, fazer uma reclassificação, rever para ver se a separação salarial, se tem os que estão recebendo salário, tem alguns que não recebem, não chega o teto do salário da nacional, né? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Deixa eu só... Que é uma questão também importante para a máquina funcionar, né? Porque eles são os que estão, né? Sim. Os outros são transitórios, mas eles estão na máquina pública. Bom,
Desculpe, vou só esquecer que eu acabei omitindo a questão do turismo rural, que é Isso muito aí, importante na pode questão inserir. turismo rural e Muito bem. agricultura. Bom, entendemos que é outra área que faz parte da ideia de desenvolvimento sustentável também, deve ser priorizada. Eu acho a Estância Velha está na rota romântica e não tem uma. Nenhuma pontada. Nós devemos, então, conversar, dialogar com setores produtivos e realmente buscarmos investimentos para isso e também casar com a educação, porque nós entendemos que educação e educação profissionalizante e educação superior são importantes e a gente deve casar a ideia da educação também com as vocações de desenvolvimento da cidade. Então, tudo interliga. É difícil falar de uma área sem falar nas outras. Agora, voltando ao funcionalismo. Bom, eu tenho 3 décadas de serviço público, federal, estadual, municipais, a maior parte do tempo como servidor concursado, ocupei funções de confiança. Acho que uma vez eu fui cargo em comissão, porque aí eu abri mão de um cargo, eu me exonerei do cargo porque eu não tinha sido cedido a tempo para assumir a direção do Hospital Centenário em São Paulo. Eu era funcionário da Corsan, que na época era Olha, aí eu abri mão. que caminhada aí. Exato. E aí o que acontece? Portanto, e atuei como representante classista, e eu entendo que a defesa do serviço público é de interesse público, não é só uma questão de interesse a quem trabalha no município. Interessa ao município que os serviços estejam a cargo de servidores que tenham uma estabilidade, que não estão tão sujeitos, não deveriam pelo menos estar sujeitos ao assédio moral, eles deveriam estar orientados pela lei. Exatamente, estão ali para cumprir o que está democraticamente definido por lei. Então, ter um serviço público qualificado, profissionalizado e adequadamente remunerado, obviamente, como em qualquer setor público ou privado, o trabalhador merece o seu salário. Exato. Até porque ele se preparou para isso, né? Ele não entrou ali, ele fez um concurso, prestou um concurso, se habilitou e... Então, nós temos que realmente definir todas as funções prioritárias para o município atender e ter um corpo qualificado. E como é que nós vamos fazer isso? Claro, temos que analisar matematicamente, economizar no quê? Economizar no que é supérfluo, economizar em cargos em comissão e funções de confiança, economizar. Nós temos um compromisso escrito, inclusive no plano de governo, de fazer uma economia nesse sentido. Atuar. Nós estamos fazendo uma campanha sem promessas de cargos, sem loteamento de cargos, não. Olha, a promessa que eu faço de emprego na campanha é a seguinte: vamos trabalhar para ter uma instância desenvolvida que vá gerar empregos bons para os estancienses e vamos ter concursos públicos para que os melhores quadros atuem no serviço público de estanciense. É isso. Isso é que gera emprego. Eu não quero gerar emprego porque você é meu amigo e está pedindo voto para mim. A gente tem, né, na cidade atualmente, não é de agora, mas muito o teto, né, da lei de responsabilidade está... Né? Então é uma questão que tem que se sempre cuidar, rever, né? Cuidar. Assim, mas em relação à carreira, eu tenho basicamente uma solução. Diálogo. Nós vamos sentar com a representação dos servidores, tendo o norte, tendo transparência em relação aos recursos, tendo transparência em relação à situação, um diálogo e tendo o norte de que nós queremos o melhor em prestação de serviços à comunidade. É isso. Sentar à mesa, uma mesa de até tripartite. Administração, servidores e usuários, que são os cidadãos. Exatamente. Essa é uma questão que Estância Velha sempre tinha as associações de moradores e hoje eu acho que se tem atuante uma, a do Rincão Gaúcho. Eu acho que é a única que está... Algumas tem também, mas assim, é muito particular a coisa. Às vezes é só um líder do bairro que tenta fazer algo. É a nossa companheira do PSB também, a Jacinta. Jacinta. Sim. Olha, a Jacinta foi candidata a vereadora. Sim. Queríamos que ela viesse nessa também, mas ela se reservou. Entendo. E agora um outro tema que também é muito pedido, né, muito requisitado aqui por toda a comunidade, a questão da saúde, né? O que engloba, né, a proposta de vocês na área da saúde, de uma forma geral? Na saúde, como em qualquer... Tudo está interligado, claro. Tudo. Porque meio ambiente é saúde.
saneamento é saúde. Nós entendemos que em qualquer área, todo investimento que se faz em prevenção, em atacar o problema antes, em saúde, na atenção básica, todo investimento aqui é muito mais efetivo do que deixar a coisa complicar e chegar a uma questão de média complexidade ou alta complexidade, impactando a demanda dos hospitais. E que foge da alçada da cidade, né? Depende. Foge não muito, foge. Também essa questão eu ia perguntar, interferindo um pouco no dela, mas a questão de especialidades, né, porque teve uma época que a Estância Velha tinha várias especialidades, vários atendimentos. Ou seja, é possível, não é uma miragem. Mas, claro, tem a questão de financiamento, tem a questão do... O governo do Estado também tem um papel importante nisso, o Estado com as finanças mal, e também, eu diria que com a gestão também deixando a desejar. Aqui, nesse momento, a gente tem a prefeitura alinhada com o governo do Estado, quer dizer, os dois não estão dando andamento a essas questões. E nós temos políticas e recursos federais para muita coisa. Sim. Nós temos, nacionalmente, nós temos, por exemplo, o programa das UPAs, e lutar por uma UPA para a Estância Velha é um ponto importante. Claro que a gente isso não é feito... Não. 1º de janeiro, estale os dedos, aparato uma UPA, não. Não, até porque a pessoa vai ter que entrar e ver a situação que está. Exato. Agora, além disso, a questão do SAMU. Existe o SAMU, é um programa nacional, existe apoio para a aquisição disso. Nós não temos, numa emergência, ambulâncias para atender os estancienses. Se os bombeiros atenderem, eles não podem atender um incêndio ou uma outra coisa que tem que chamar reforço da cidade tem para que ter uma fazer. boa conversa com os bombeiros e com o governo do Estado também, porque, calma. O nosso também... é o que mais atende no Estado. Mas eu tive relato de médicos que tiveram problemas, precisavam, estavam com um caso de possível infarto, ligaram para os bombeiros, não, nós só atendemos na rua. Mas quer dizer que o paciente que está aqui no posto, vamos ter que botar ele na rua para você... E tem umas coisas ilógicas nos protocolos, falta um diálogo, falta um bom senso, né? um ajuste. Eu acho que pode ter a cooperação. Sim, exatamente, diálogo, sentar, conversar. Porque eles também não têm estrutura. O que falta? O que Eles falta? não O têm que eu posso estrutura. ajudar? Mas aí, governador, a gente discute daqui a 2 anos. Sim, mas é importante a gente ver nessas questões, né? Porque às vezes é cobrado, mas também não se preocupa em saber. Agora, eu visitando o Lago Azul, conversando com os moradores lá, teve infelizmente um incêndio há pouco tempo. Sim, uma no casa Lago assim, Azul também. Na verdade, tive um relato 3 casas com a mesma ligação. de terem ligado e aí receberam a princípio não atenderam porque acharam que era trote. Gente, alguma coisa está errada nesses protocolos, entendeu? Então tem que conversar. Mas na verdade ali também é um pouco complicado, porque ali, a perícia vai ver isso tudo, mas era a iluminação, a energia de 3 casas, a mesma. E daí também pegou uma outra casa de que novo, foi para o poder dela, público né? tem 1000 formas de atuar e deveria estar atuando, e não cabe a nenhum gestor público, mesmo que não esteja diretamente na sua esfera, se omitir por qualquer problema. Com certeza. Se é dentro do município e se eu sou prefeito, o problema também é meu. Posso não ter o poder para resolver sozinho, mas eu tenho a responsabilidade de buscar e articular por essa solução. De ver a coletividade, né? Então, só para nós Sim, acabamos derivando um pouco. Exato. Mas assim, centro de especialidades, os atendimentos, os exames, né, para a gente poder... Sim, basicamente, nós vamos transparentemente de novo puxar como é que estão as filas, como é que está a questão, o que está impactando mais, o que está mais tempo atrasado. Vamos quantificar todas as filas com transparência. Claro, você pode dizer transparentemente, você pode dizer quem é que está com que problema de saúde, mas você pode dizer quantos. Sim. E há quanto tempo. Colocar sempre de forma transparente. 2, mudar o sistema de agendamento. Racionalizar isso. Gente, nós estamos no século XXI. Temos sistema para tudo. Celulares estão na vida de todo mundo. Então, os agendamentos têm que ser de forma mais inteligente, claro. Para quem tiver dificuldade, ir a algum lugar em que vá ter um servidor que oriente, ajude, perfeito. Mas se não,
pelo celular, por aplicativo, por mensagem, por WhatsApp. Tem mil maneiras de se agendar coisas. A pessoa que vai a uma consulta pode sair com todo o segmento do tratamento agendado. Para que fazer a pessoa, para que fazer o cidadão de ping-pong? Bolinha de ping-pong, agora vai à farmácia, agora carimba, agora... Não, gente, não é isso. Tem que... Vamos usar a tecnologia em favor disso. Eu estive conversando há pouco tempo com moradores aqui de distância, que trabalham com tecnologia, trabalham com grandes portais, e dizendo que gostariam muito de poder estar fazendo uma coisa mais relevante. Nós colocamos também na nossa proposta a questão de uma cidade criativa, questão de software livre, questão de criar soluções tecnológicas que possam ser úteis para a Estância e para outros municípios. E quem sabe criar um aplicativo que outros municípios adotem e que de repente nós vamos ter estancienses prestando serviços para dar suporte para instalação em outros municípios, gerar riqueza, fazendo uma coisa mais econômica e de utilidade pública. Quer dizer, tem mil maneiras de se... Sim. E isso pode ser feito com o quê? Com, por exemplo, um curso superior ou profissionalizante público que se consiga trazer um polo para a cidade. Muitas coisas. Um investimento interliga com o outro. Agora, uma coisa importante em saúde que eu não posso deixar de falar é que foi anunciado também, vão vir os 10 milhões do governo do Estado para uma reforma. Primeiro que o hospital não é só prédio. Claro, prédio é um aspecto, mas o recheio do prédio, tanto em equipamentos, e eu tenho relatos de falta de raio-x, não está funcionando o equipamento de raio-x no hospital, que é um absurdo, que é um descalabro. Equipamentos, e principalmente em equipe qualificada, esse recheio é que é o essencial. E dois, de novo, anunciar agora a solução da saúde aos 44 do segundo tempo, bom, em 4 anos, por que não se fez? Não é só isso, não é dessa forma. Tem que ser uma coisa articulada e de forma transparente desde o início e humanizada, e pensar no principal, que a pessoa que está ali procurando um serviço de saúde está num momento difícil, o que ela precisa é acolhimento. É um atendimento humanizado, né? Exatamente. E de novo naquela conversa sobre servidores, sobre a carreira, é essa hora que a gente tem que dialogar sobre funcionalismo e com foco em valorizar o profissional e valorizar a qualidade do atendimento. Muita coisa. Agora, antes de finalizarmos, eu acho que é uma área muito importante, a educação, que engloba também a cultura, né? E eu pediria assim para tu ver se vocês têm no pensamento de vocês a estrutura das escolas municipais. Porque a gente, né, acompanha e vê que tem muitos problemas, muitas questões que as escolas não têm gerência para resolver, a não ser os APMs que fazem as promoções e que fazem os concertos das escolas, né? E também acho que a direção de escola, né? Vocês pensam no plano de vocês, na proposta de vocês, fazer, como tu falaste, da forma popular, né? Por votação ou de que forma? Nosso compromisso é em todo o serviço público de gestão democrática. Então, com certeza, por coerência também na educação. Nós entendemos também, em relação a investimentos nas escolas, dentro da ótica do orçamento participativo. Mas, claro, nós sabemos que constitucionalmente, tanto a educação quanto a saúde tem sua cota e sua prioridade. Então, também, na definição participativa, dentro da educação é que se dá a participação, dentro da saúde também, e o resto à parte. Mas, além disso, em relação a investimentos em infraestrutura, a questão participativa. Claro que o básico, acessibilidade, por exemplo, isso é imperioso, isso é para ontem, então isso é uma coisa emergencial, então tem que ser feito. E existem programas federais, por exemplo, para isso, como nós tivemos na Conferência Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, né, representando a sociedade civil, até conversei com alguns ministérios, né, e perguntando, puxa, nós temos programas também de desporto inclusivo, que também entra um pouco nessa lógica, cultura com acessibilidade. Existem programas e existe muito dinheiro disponível na esfera federal, a União que detém a maior parte dos impostos no Brasil, existem recursos, existem
programas, só que é preciso ter um corpo capaz de apresentar projetos viáveis e adequados para captar esses recursos. E também na iniciativa privada. Então nós temos que ter um corpo, um setor de captação de projetos adequado e temos como fazer isso sim. E muita coisa, pela informação que eu obtive preliminarmente, muita coisa está disponível para a Estância Velha e Estância Velha não tem projetos. Isso vai mudar em 1º de janeiro, se o eleitorado estanciense concordar conosco. E a gente, então, muito satisfeito com a participação, te deixa o teu espaço para te fazer as suas considerações finais e fazer a tua mensagem para a comunidade, para os eleitores. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, peço licença aqui para me dirigir então ao eleitorado. Amigos, amigas, estancienses, bom, estamos aqui, como sempre, dispostos ao bom diálogo político. O PSB 40 está aqui com essa proposta participativa. Nós entendemos que o nosso município poderia estar muito melhor, pode almejar resultados muito melhores hoje. Basta uma administração melhor, que não vai ser feita só por mim. Sim, eu sou preparado para esse trabalho, mas eu não tenho como, ninguém sozinho faz isso. Pela equipe do PSB, mas não só do PSB, independente de partidos, independente de até de visões políticas, desde que se tenha um respeito à democracia e aos direitos humanos, eu vejo que o mais importante é a união da população por Estância Velha, a decisão participativa. E dessa forma eu digo, se você quer melhorar Estância Velha, vote em você, vote, participe. Alessandro Gil, 40, um forte abraço. A gente agradece a sua participação, é muito produtivo para a comunidade conhecer os seus candidatos e desejamos boa sorte Obrigado. no pleito, ao seu vice também e a todos E a que todos estão os participando eleitores.